Estado Cidadão. Habilita o som! Valeu, é isso aí, tá no ar, o Estado Cidadão. Estado Cidadão. O direito de ter ponto de vista sobre tudo que é notícia. Olá, cidadão, cidadã, está começando agora o Estado Cidadão, esse broadcast que sempre está no ar, 10 horas da manhã de segunda a sexta, e hoje eu quero falar exatamente sobre o quê? Crimes virtuais. E eu uso inclusive uma ferramenta virtual para falar com uma das autoridades mais importantes do mundo. É, exatamente, é um brasileiro. E eu vou falar com ele, Wanderson Castilho, ele que é um especialista em crimes virtuais ou cybercrimes. O Wanderson Castilho é uma autoridade no mundo, afinal de contas, hoje ele está atuando nos Estados Unidos, ele tem uma consultoria lá e ele faz também algumas investigações relativas a cybercrimes que hoje estão bombando aí na internet, que inclusive ele fala no nosso bate-papo quais são os crimes mais comuns, né? E é revelador. Também eu vou falar sobre toda uma polêmica que está acontecendo no universo dos youtubers que são contrários à candidatura do PSOL, né, a candidatura do Guilherme Boulos. Vou falar exatamente sobre o que está acontecendo no caso do Thiago Rox, que depois desencadeou aí uma série de motivações judiciais. E ele vai dar pra gente a opinião sobre esse assunto. Então é válido, é bacana e é interessante que você acompanhe comigo o nosso bate-papo aí, beleza? E agora o nosso bate-papo com o Wanderson Castilho. Está no ar, Estado Cidadão. Olá, Wanderson Castilho, tudo bem, Wanderson? Olá, Rafael Deus, muito bem, e vocês, como é que estão? Tudo ótimo. Primeiro queria te agradecer imensamente a sua participação aqui no Estado Cidadão, dizer que eu me sinto uma pessoa privilegiada e tenho certeza que os nossos internautas também, pela oportunidade que a gente tem, inclusive, de conversar com você, um dos maiores especialistas, pelo menos eu acho, do mundo em cybercrime, não é mesmo, Wanderson? A honra é toda minha, muito obrigado. Você está em Boca Raton, é isso? Isso, em Boca Raton, nos Estados Unidos, Flórida. Tá, deixa eu te perguntar assim, o que é, para as pessoas que ainda não entenderam isso, o que é um cybercrime, Wanderson? Um cybercrime, em palavras simples, é todo crime que já definido na nossa Constituição acontece no meio eletrônico, na internet. Uhum. Então, desde invasões, ataques, guerras, né, até difamações, fotos indevidas. Você pode contextualizar tudo isso num cybercrime. Por exemplo, existem algumas ocorrências de relacionamentos que acabam de alguma forma conturbadas e de repente o homem acaba divulgando fotos de intimidade, ou vídeos de intimidade da ex-esposa, da ex-namorada. Isso configuraria um cybercrime? Configuraria porque ele está usando uma ferramenta que é a parte eletrônica, cibernética, como crime, que é divulgar as imagens não autorizadas pela pessoa. Então, sim, está definido isso. Apesar que ainda na nossa Constituição não tem essa definição, mas já tem uma clareza bem em todas, entre os profissionais e mesmo as próprias vítimas, entendendo que quando sofrem ataques ou se é cometido crimes na internet, é um cybercrime. Tá, inclusive eu ia te perguntar exatamente isso, porque eu sempre escuto quando a gente está dentro de um ambiente de discussão sobre cybercrimes, a nossa Constituição brasileira ela é muito limitada no aspecto de tipificar esse tipo de crime e também depois de criar algum tipo de condenação, né? Porque parece que a gente vive com uma Constituição que não está caminhando de acordo com a sociedade, é isso mesmo? Não, o Brasil está se evoluindo, é um pouco atrasado em comparação a países de primeiro mundo, que é de se compreender, mas a nossa justiça está começando a caminhar, né, do Marco Civil que foi criado, agora referente também às leis fake news, à privacidade dos dados. Então nós estamos sim caminhando, lentamente, mas estamos caminhando e o objetivo é que muito em breve a gente tenha leis mais definidas, específicas e mais rígidas a quem comete esses crimes.
Mas como é que o deputado, que é aquele que legisla, que faz as leis, ele pode evoluir nesse assunto se ele não tem a menor ideia do que ele, do que ele está falando, por exemplo? Ah, não, mas os deputados, eles recorrem a profissionais, a especialistas da área, eles trabalham, fazem audiência pública. O bom, né, político, o bom deputado, ele trabalha em cima disso para fazer um projeto de lei que seja bem e definido, com profissionais dando todo o suporte a eles. Entendi. E quando a gente fala também sobre cybercrime, a gente vê recentemente não, a gente viu, por exemplo, o ano passado, aquele caso com a Maju, onde tivemos muitas ocorrências de pessoas praticando racismo indiscriminadamente por conta de redes sociais. Como que essas pessoas podem ser identificadas? Porque parece que nós temos a impressão de que essas pessoas elas estão protegidas pelo anonimato. Como que a gente pode identificar esse tipo de internauta que está ali cometendo um crime, mas ele, a princípio, não é detectável porque ele está numa rede social? Bem, existe essa ideia, uma falsa ideia, tá, de anonimato na internet. Porque quando você está usando um computador, um celular, necessariamente os dois equipamentos eletrônicos precisam se comunicar e não pode mentir para eles. Então, dá para se identificar, sim, a localização exata de quem está postando, de quem está invadindo, hackeando, cometendo um crime. Isso é possível, sim. Claro que pessoas que têm um pouco mais de conhecimento faz com que isso torne mais difícil o rastreamento, mas não é impossível. Sempre um computador vai saber aonde está e a gente consegue fazer o rastreamento reverso até chegar na origem, inclusive com VPNs, que a VPN é uma técnica usada para alterar a sua posição de IP, colocar um IP num outro país. Você está no Brasil, mas faz um IP aparecer, por exemplo, da China. Então, um pouco mais de conhecimento consegue fazer isso, mas é possível se rastrear e identificar sem dúvida nenhuma. Então é uma falsa ideia que você postando, mesmo com outro nome, com um perfil falso numa rede social, você está enganado se acha que não é possível te localizar. É possível sim. Tá, e você lançou recentemente o livro 100 Fatos Marcantes sobre o Cybercrime no Mundo, né? Você esteve, inclusive, fazendo o lançamento aqui em Curitiba já, né? Isso, fiz o lançamento nesse mês agora, dia 10, foi no... 10 de agosto no Memorial de Curitiba. No Memorial de Curitiba, exatamente, foi um sucesso, eu esperava tantas pessoas indo lá. Mas a ideia foi fazer uma coletânea desses crimes, são tantos crimes que acontecem, e eu fiz uma coletânea, eu não conseguia achar uma obra que tivesse reunido essas coletâneas. E aí, foi milhares que a gente teve acesso, analisou, e dentre essas milhares eu escolhi 100 que realmente marcou a história nesses últimos 20 anos, de 97 para cá. Sim. Então, está muito atual as informações, tem fake news, tem o crime cometido político, inclusive aqui dentro dos Estados Unidos, da manipulação, né, da eleição, e que isso é um dos maiores medos agora aí no Brasil. Então, a obra está super atualizada e bem marcante. Interessante até perguntar para você sobre o seu livro, porque o cybercrime ele é uma atividade que não tem tanta pesquisa, tal como outras áreas que tem uma vasta literatura para que as pessoas possam se aprofundar e se especializar, né? Você, na verdade, está num ambiente que você está construindo esse conhecimento pela experiência, né? Isso, tudo é novo aqui. Apesar de em países de primeiro mundo, existem estatísticas mais definidas, mais específicas. No Brasil é mais difícil encontrar uma estatística tão precisa, tá? Mas acredita-se que existem mais vamos falar aí, milhares de crimes acontecendo diariamente no Brasil, em cybercrime. Mas a gente não tem estatística, porque infelizmente... O que de crime que você consegue detectar que as pessoas ainda também às vezes não se tocam para isso, por exemplo? Essa pergunta por exemplo, a postagem racistas, né? Sim. Ou postagens difamatórias, as pessoas acham que têm o direito de livre expressão
e começam a atacar, falar que o outro é ladrão, que o outro é isso, mesmo político, mesmo, né? Mas se não existe uma condenação, você não pode fazer uma afirmação dessa, uma acusação dessa, e isso caracteriza já um crime, né? E aí, você abriu uma discussão que eu achei muito legal aí. Até que ponto a gente tem o direito e a liberdade de criticar o outro e que isso não configure, por exemplo, uma difamação? Até que ponto a pessoa, o influencer, o youtuber, que hoje nós temos aqui no Brasil inúmeros youtubers que são influencers e defendem abertamente determinado candidato A, B, C ou D. Até que ponto eles têm liberdade de ter a opinião deles e de criticar os outros? Dá para existir uma barreira, um critério sobre isso ou não? Eu acredito que sim, um bom senso, até o ponto que o que ele estiver falando, ele conseguir comprovar aquilo, ele pode falar sem problema nenhum. A partir do momento que ele começar a falar sobre uma pessoa, sobre um político, e ele não tem certeza daquilo, ele não consegue comprovar aquilo, isso ele pode receber uma ação em cima para responder. Afinal de contas, você está, né, jogando palavras do mundo, né, para milhões, bilhões de pessoas, e não tem uma comprovação, então que você responda na justiça isso. Eu vou te dar um exemplo aqui. Entendi. Desculpa te interromper, é que eu estou falando, conversando, a gente tem tantas dúvidas aqui que acaba até se atropelando um pouco, me perdoe. Mas eu queria te dar um exemplo de um acontecimento que está bastante em evidência aqui, que é o caso do canal do Thiago Rox. O Thiago Rox, ele acabou num dos vídeos dele, bem recentemente, acho que foi semana passada ou essa semana ainda, foi semana passada, ele criticou o Boulos, o Guilherme Boulos do PSOL, chamando o Guilherme Boulos de terrorista, certo? Aí eu queria entender qual é a liberdade do Thiago Rox de falar assim, olha, essa é a minha opinião, eu acho que o Guilherme Boulos é um terrorista. O que aconteceu? O Guilherme Boulos acabou entrando na justiça com uma representação dizendo que isso é difamação e exigindo do Google, além de tirar o vídeo que ele falou isso do ar, também pedindo para derrubar todo o canal do Thiago Rox. O que aconteceu? Muitos youtubers de expressão nacional acabaram se sensibilizando com o Thiago Rox, né? E entendendo que também o Boulos foi uma pessoa que não obedeceu ou que não deu liberdade da opinião do Thiago Rox de falar isso do Boulos. E aí a gente teve uma reação mais bruta ainda de muitos youtubers indo além disso, xingando literalmente o Guilherme Boulos. Aí eu queria entender o que é liberdade nesse processo, se é que você tem condição de fazer uma opinião somente nisso que eu estou te falando, tá? É uma opinião pessoal, né, de um profissional da área que trabalha. Mas eu só queria que você também desse essa leitura técnica. Você sabe de ler, então. A minha leitura técnica em cima disso por parte, né, do youtuber, ele pode fazer a crítica que ele bem entender em cima do idealismo, dos pontos de vista do candidato. Eu acho que não tem problema nenhum. Nós temos essa liberdade sim, a Constituição ela nos dá essa liberdade. Entendi. De falar. Agora, a partir do momento que eu digo que a pessoa ela é isso ou é aquilo, eu preciso provar isso. Eu posso não aceitar o que o candidato está tentando implementar, está oferecendo. Eu não gostaria disso como meu presidente, mas é o idealismo que eu não concordo, e não com a pessoa. Esse é o meu ponto de vista. Houve, de repente, um exagero por candidato que daí que derrubar o canal inteiro, sendo que existia um ponto, um único vídeo cometendo um crime de difamação contra o candidato, aí então que ele retire aquele vídeo, os outros não tem nada a ver. Esses são os pontos de vista, mas um advogado nesta área teria o maior prazer, eu acho que muito mais conhecimento que eu para te falar isso, mas a linha segue essa. Só para a gente tentar explorar ao máximo também a perspectiva e o ponto de vista sobre esse caso, que é um caso bastante emblemático, eu acho. Quando eu escuto o Thiago Rox chamar o Boulos de terrorista, eu tenho duas interpretações que eu entendo existir. A primeira interpretação é aquela que provavelmente o Boulos acabou também fundamentando, talvez, aquilo que ele entrou na justiça, que é você acusar
a pessoa de efetivamente um crime, de ter uma conduta criminosa, porque terrorismo é crime, certo? E a segunda leitura que eu vejo, que eu provavelmente eu acho que eu entenderia que o Thiago Roques quis dizer isso, é que o Boulos é terrorista porque ele tem uma conduta que dê um adjetivo de qualidade nesse sentido, ou seja, extremista, é uma pessoa que não respeita o bem-estar do outro, ou seja, não atrelando ao ato criminoso, mas atrelando a um juízo de valor, um adjetivo sobre aquela pessoa, e aí nesse adjetivo configura então opinião. Faz sentido o que eu falei ou não? Faz sentido desde que você faça essa explicação. Deixa explícito isso. A partir do momento que você só jogue uma palavra, você não está explicando o que você quer. Por exemplo, houve, chegando nesse assunto que eu achei bem bacana que você trouxe, também de um advogado que ele deu informação sobre uma difamação sobre ele e um magistrado, uma juíza, indeferiu o pedido dele. E aí ele fez uma contestação em cima, difamando também, nessa contestação, a juíza. Você chegou a ver isso? Não vi. É bem engraçado tudo, e a juíza se sentiu ofendida, e era o ponto que ele queria colocar. Ele falou: eu não queria te ofender, mas eu queria mostrar que, como a senhora achou que não tinha ofensa nas postagens que tal pessoa fez comigo, eu fiz essa contestação, né, fazendo um tipo de ofensa também, que se você se sentiu ofendido, imagina, eu também senti. Houve uma briga, ele até foi suspenso na OAB, teve um ponto. Mas assim, a partir do momento que você explica o teu ponto de vista, sim, o que você está querendo dizer, aí sim você pode explanar a sua opinião. Agora, a partir do momento que você só joga uma palavra, isso pode virar contra você mesmo. Né? Por isso eu sempre falo aos meus clientes, a todos, evitem entrar em conflito pela internet. Primeiro porque aquilo ali o cara tira um print e aquilo pode ficar pro resto da sua vida. Né? E você não consegue se expressar, né? E, principalmente no momento de raiva, você acaba colocando palavras e postando coisas que não faria isso pessoalmente, e aquilo pode vir contra você mesmo, porque é um documento, né? Você está documentando aqui. Foi ótimo até que você falou isso, porque teve, se eu não me engano, o Reinaldo Azevedo, que é um dos jornalistas da Band News e da Rede TV, ele falou em determinado momento, não lembro em qual momento, que as pessoas, elas são muito educadas quando elas estão na sua frente, mas elas viram animais quando elas estão escondidas nas redes sociais. E aí isso parece que tem a ver um pouco também com a nossa capacidade de demonstrar nossa persona verdadeira, né, quando a gente tem entendimento sobre uma segurança de não revelação. Isso existe no cybercrime? Isso existe do cara, ele ser um cara pacato na vida, mas de repente na internet o cara mostra a sua face mais violenta, mais obscura. Isso existe ou não? Existe com certeza absoluta, e eu detectei, inclusive, eu tenho mais de 3.500 casos que eu já trabalhei e resolvi com sucesso isso, em que todos aqueles homens que agridem, que colocam as fotos íntimas, que fazem tudo pela internet com as suas ex-companheiras, todos eles nunca tocaram nas mulheres, nunca fisicamente tiveram qualquer atitude. Que coisa! Né? Então você percebe que existe isso sim, porque aqui, assim, pessoas que se identificam, tá, com seus perfis verdadeiros nas redes sociais e que falam, escrevem coisas que você, meu Deus, como é que pode ter escrito essas coisas? Porque você não tem a reação, a expressão facial da outra pessoa na sua frente. Você tem uma tela, e uma tela ali está completamente, né, sem movimento, sem nada, só você digitando só o seu pensamento e ninguém te contestando naquele momento. Sim. Você está errado nisso, você ninguém. Então você se libera naquele ponto. E aí, por isso é o ponto que eu peço, que as pessoas, se você está nervosa, está brava, pare 15 minutos antes de teclar e fazer uma postagem. Se você conseguir fazer esses 15 minutos e pensar a respeito, você vai, se ainda for postar, você ainda vai escrever palavras mais amenas, ser mais um pouco coerente, mas a maioria das vezes as pessoas
nem postam, se É pensa que- 15 minutos antes. Vê se faz sentido isso que eu vou te falar. Às vezes as pessoas, às vezes não, todos nós somos seres humanos e temos pensamentos espontâneos, vamos dizer assim. Os pensamentos espontâneos, as piadas de mau gosto, que às vezes parecem na nossa cabeça, que faz um sentido incrível, uma sacada incrível, quando você fala, imediatamente você fala, putz, mas que bobagem que eu falei. Eu não O pegou bem. problema disso é que quando você fala, você está somente sujeito à avaliação das pessoas que estão do seu lado. Ou se tiver... Agora, quando você joga isso num Twitter, quando você joga isso num Instagram, você registrou aquilo, e aquilo não tem como você voltar atrás, porque ele vira objeto de interpretação e é eterno, não é isso? E ainda, né, para milhões de pessoas, não para aquele 3, 4 pessoas que estavam ali. E aí, por exemplo, foi o caso do Cossielo que teve também, né? Que foi um caso de que ele falou uma bobagem lá na Copa, né? Sobre, se eu não me engano, quem foi que ele falou bobagem na Copa? Ah, eu não lembro que ele comparou o jogador a um corredor que faz correria lá, que faz... Enfim, ele foi racista, ele sendo negro, inclusive, foi racista, ele replicou, na verdade, uma piada de mau gosto que você escuta em qualquer boteco, né? E aí acabou virando uma avalanche, ele perdeu um monte de contratos, o Cossielo, que é um influencer gigante na internet, e exatamente aconteceu isso, né, doutor? Acabou ele tendo as consequências de uma piadinha que normalmente as pessoas falam, mas elas não têm vamos dizer assim, o esclarecimento sobre a bobagem, né? Elas não têm a noção da força da internet. Exatamente. E as pessoas vão ter a noção do poder, né, do mundo cibernético quando elas sofrem, né, a facada Entendi. dessa força de volta. Aí elas vão ter noção, porque acaba com a vida. Deixa eu te fazer outra pergunta agora, voltando para uma outra área, vamos dizer assim, né? A gente tem bastantes ocorrências de pessoas que acabam tendo acesso à Deep Web. E dentro da Deep Web é uma terra de ninguém, né? Você tem lá conteúdo que ensina as pessoas a burlar tudo que é tipo de lei, fazer qualquer tipo de atividade que dê na telha, é meio que uma anarquia Deep Web, né? E eu queria entender se existe também dentro das ferramentas que você conhece, que a tua empresa, como prestadora de serviço, como consultoria, acabam usando para escarafunchar exatamente esse universo que deve ser bizarro. Eu, particularmente, nunca entrei na Deep Web, mas só o que as pessoas falam da Deep Web já me dá medo, já me dá arrepio. Inclusive, eu estou falando isso porque existem muitos crimes de pedofilia, crimes de abuso, de violência contra a mulher e que estão registrados na Deep Web. Não existe hoje uma investigação que tente, de alguma forma, buscar meramente a consequência para esse tipo de registro que está na Deep Web? A Deep Web, ela é praticamente, assim, 93% da internet. O que nós vemos é só a pontinha do iceberg. Até pior ainda. É muito maior do que a gente imagina. O que se é feito ali dentro é feito para não se rastrear realmente. Isso não quer dizer que não possa ser rastreado. Quem criou a Deep Web foi o próprio governo americano. Então, existe um controle. Claro que esse controle não está acessível a todas as pessoas facilmente. É também naquele mesmo raciocínio que eu digo, né, que é uma ilusão você achar que entrando na Deep Web você não pode ser rastreado ou identificado. Entendi. Grandes casos que cometeram aquele próprio site, Sync, né, que era que vendia drogas, a pessoa foi identificada, está pagando, está na prisão aqui, e ela estava na Deep Web. Então, parece ser, né, uma coisa que não dê para pegar, mas ainda assim é possível. Entendi. Você já deu aula para FBI, é isso? Não. Eu fiz treinamento com empresas que
participo de um treinamento também, a CIA, a FBI, tudo. Então eu fiz treinamento com essas empresas junto com agentes dessa equipe. E qual que é a demanda deles nesse processo? É muito grande. Aqui existem equipes especializadas com conhecimento fenomenal em cima de investigação de cybercrime, assim, instantâneo. Mas eu digo assim, qual que é a demanda, qual crime é mais comum que vocês acabam se deparando dentro desse processo de investigação? O que ocorre mais? Está falando dos Estados Unidos ou do Brasil? Podemos focar nos dois pontos. O que tem mais dentro dos Estados Unidos e no Brasil? No Brasil, o maior crime que hoje ocorre é o crime de difamação, sem dúvida nenhuma. Tá. Porque isso não é um criminoso profissional que está cometendo esse crime, são pessoas normais. Por conta da polarização, né? Exatamente. Então, e do desconhecimento, da ignorância também, acreditando que eu não estou cometendo nenhum tipo de crime porque eu estou falando mal, usando palavras racistas e tudo, e ninguém vai me achar mesmo, né? A polícia tem tanto problema para se resolver, então, e também não dá cadeia, então tem todo um contexto, né? Nosso país que faz com que esses crimes acabam acontecendo numa velocidade, numa facilidade muito grande, e aí existe também um grande número de impunidades. Entendi. Aqui, o número de crimes referentes à difamação é menor, porque aqui você vai mesmo, né? Você fica na pena de 5, 6 anos facilmente aqui. E o crime de cybercrime no quesito financeiro, ele é muito grande. Entendi. Para você ter uma ideia, o narcotráfico mundial, ele perdeu a questão de lucro para as fraudes virtuais. E o que seria essa fraude virtual? Seria aquelas pessoas que invadem conta corrente? O que é isso? Eles fazem transferências de bancos, fazem phishing, aquele site falso para milhões de pessoas clicarem e achar que está navegando no banco, ou em sites de compras. Então nós estamos falando em bilhões e bilhões de dólares. Ultrapassou o narcotráfico mundial. Caramba, puxa, não sabia disso. Eu queria te agradecer demais, eu sei que a tua agenda é imensa, eu sei que você fez um grande esforço para estar aqui com a gente, então eu queria te agradecer mesmo pelo bate-papo que a gente teve aqui e queria falar para você, falar um pouquinho mais, assim, só para a gente fechar o nosso papo, sobre o seu livro, para que as pessoas possam entender o que essa leitura para elas vai trazer de benefício nesse aspecto, de esclarecimento nesse aspecto. O objetivo do livro foi fazer uma pesquisa perguntando, será que nesses últimos 20 anos de tecnologia, nós avançando tecnologicamente, criando novas ferramentas, aplicativos, redes sociais, será que nós ficamos mais seguros ou mais vulneráveis? Essa é uma pergunta que eu fazia, né, para saber se tínhamos. E por incrível que pareça, nós estamos mais vulneráveis. Entendi. Com o advento da rede social, as pessoas perderam bastante o senso do valor que ela tem, que ela acredita que é o dinheiro, mas o valor que ela tem se chama informação. E todas as grandes empresas mundiais hoje, elas são grandes exatamente por ter tido acesso a essas informações de cada um desses usuários, desses cidadãos. E ela é tão importante que ela inclusive pode mudar o direcionamento de uma eleição do maior país do mundo. Entendi. Muito obrigado, meu amigo. Eu agradeço demais a sua presença e eu espero que a gente possa bater outros papos aqui. Beleza? Eu estou à disposição. Obrigado a todos os ouvintes. Um abraço. Até mais. É isso aí, amigo. Obrigado pelo seu carinho, Anderson. Achei um papo legal e se a gente puder fazer isso outras vezes, eu te agradeço. Eu estou à disposição. Só me chamar. Então tá bom. Até mais. Até breve. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau. Estado Cidadão. O direito de ter ponto de vista sobre tudo que é notícia. E aí, gostou do bate-papo que eu tive com o Wanderson Castilho? Você percebeu como ele esclareceu muitas dúvidas, pelo menos minhas dúvidas, em relação a essa tipificação do cybercrime, né?
Bacana, gostei também. Então você já sabe, você pode inclusive acompanhar aqui o Estado Cidadão todo dia, de segunda a sexta, sempre às 10 horas da manhã. Um bate-papo muito legal, muito rico, com muitas pessoas que têm muito para oferecer para nós, cidadãos que estamos preocupados e também com vontade de aprender, evoluir, refletir. Porque não tem coisa mais chata do que você ver gente burra. Porque não tem coisa mais chata do que a gente ver gente burra toda hora falando bobagem e a gente aqui olhando aquilo sem entender nem aquilo que é bobagem. Bom, enfim, tá aí. Eu quero que você me ajude, inclusive. Curta, compartilhe, vai lá no canal do YouTube, você pode ir lá se inscrever no canal, é muito importante para esse projeto, beleza? Também tem outros programas que a gente acabou fazendo do Estado Cidadão e que você pode se deliciar, você pode aprender muito. Tem o papo que a gente teve com a Narli Rezende, falando de história, também o papo que a gente teve com o Marcos Meyer, falando de educação, o papo que a gente teve com o delegado Wagner Mesquita, falando sobre segurança pública. Então, tem muita coisa bacana, é só você clicar, assistir e depois comentar o que você achou. Então nos vemos quando? Quando que a gente se vê, hein, Thiago? Hoje, amanhã e sempre. Exatamente isso, hoje, amanhã e sempre. Até mais. Estado Cidadão.